Olá, meus amigos, é Padre Guilherme, quem tem alegria de mais um encontro com vocês neste domingo, que é o domingo de Ramos, e vamos refletir nesse dia 13 de abril de 2025, nós vamos refletir primeiramente sobre o Evangelho que é marcado para a bênção dos ramos na celebração de hoje, tirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos o que foi acontecendo para a entrada de Jesus em Jerusalém, quando é aclamado pela multidão, o máximo da aclamação de Jesus na sua missão terrena. E nós vemos aqui a preocupação dos mestres da lei, dos fariseus, diante da possibilidade dessa aclamação. Mas o que nós percebemos aqui é que a multidão que acolhe Jesus e aclama-o como o que vem em nome do Senhor é a mesma multidão que mais tarde no Evangelho da celebração deste domingo nós vamos ver isso, é a mesma multidão que vai dizer: crucifica-o. Ou seja, essas pessoas se entusiasmavam pelos milagres, mas não se aprofundavam para conhecer, para se aproximar mais de Jesus. E é o risco que existe na nossa vida. Se nós vivemos uma fé que não se aproxima, não se aprofunda, não caminha naquilo que é a verdade que acreditamos, existe o risco de sermos manipulados, assim como a multidão é manipulada aqui pelos mestres da lei e fariseus, que foram eles que foram instrumando ali as pessoas para que eles passassem a ficar contra Jesus. É preciso ter atenção a respeito disso. Até que ponto temos firmeza naquilo que acreditamos? Até que ponto não nos deixamos levar por influências do mal ou de pessoas afastadas daquilo que é a fé verdadeira que nós acreditamos? Preciso ter cuidado a respeito disso. Também podemos perceber nessa passagem aqui que se cumprem as escrituras onde se diz que Jesus entra, que o Salvador vai entrar na cidade santa montado num filho de jumenta. Jesus realiza essa ação para um cumprimento das escrituras, mostrando aqui que Jesus assume para si essa personagem do Salvador. Ele revela, ele diz que ele é o Salvador que vem para trazer o anúncio e a salvação para a humanidade. Pensando o que comer hoje, nós temos a solução. Miros Pizzaria, a melhor pizzaria da cidade. Venha comer com alegria e satisfação. Miros Pizzaria. Na Fé, um novo conceito em odontologia e saúde para você e sua família. Agende seu horário pelo telefone ou WhatsApp, Rua 3 Corações, 687, Pará de Minas. Padaria São Miguel. Todos os dias temos quitandas fresquinhas. Aceitamos encomendas. Rua Melo Guimarães, 755, bairro Nossa Senhora de Fátima. Atenção, microempreendedor individual. Nós da Link Contabilidade já estamos transmitindo a declaração anual do MEI. A análise do seu faturamento é de suma importância para o futuro da sua empresa. Estamos preparados para te auxiliar.
Entre em contato conosco. Link Contabilidade. O Pizzaiolo. Temos grande variedade de saladas, massas e peixes, além de um delicioso churrasco na brasa. Você ficar ligadinho comigo aí neste vídeo, vai ser um pouco maior, que o trecho do Evangelho é bem maior que o comum, né? Para que possamos acompanhar aí os passos de Jesus na sua entrada em Jerusalém. O Evangelho é tirado do livro de Lucas, capítulo 23, versículos de 1 ao 49. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, porém também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas, Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido.
Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós vemos os acontecimentos, desde a prisão de Jesus, contados pelo evangelista Lucas, até a sua morte na cruz. O que nós vemos aqui é que a ação é conduzida pelos guardas, pelas pessoas que prenderam Jesus, por aqueles que decidem sobre a sua morte, mas uma observação assim mais aprofundada, vamos percebendo que parece até que Jesus é quem conduz a ação, pois ele age de forma tranquila, calma, enquanto as pessoas aqui, o Pôncio Pilatos, o Herodes e até mesmo os mestres da lei, não sabem exatamente como agir. O que mostra para nós como essa morte de Jesus foi algo orquestrado e foi algo conduzido de forma muito injusta. Foi uma grande injustiça. E diante dessa realidade, nós somos chamados a pensar até que ponto nós temos a nossa parcela de contribuição para que Jesus ainda hoje seja crucificado, seja levado de forma injusta. Todas as vezes que nos deixamos levar pelo pecado, nós estamos fazendo com que este sacrifício, essa perseverança, esse ir até o fim dele, seja desvalorizado pela nossa falta de comprometimento, pela nossa falta de decisão pela fé, por não permanecermos unidos a ele, por não guardarmos em nossa vida a palavra que vem de Jesus. Uma situação de grande injustiça, conduzida de uma forma maldosa, covarde, onde Jesus é a vítima e é vítima da maldade humana. Que nós possamos seguir em frente a nossa Semana Santa com o pensamento de que precisamos viver nossa conversão, de que existe possibilidade de salvação desde que nós busquemos a nossa conversão de vida. Peço a Deus que derrame sobre você e sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, segunda-feira da Semana Santa, eu espero você aqui para que possamos seguir em frente a nossa caminhada nesta semana maior da nossa fé. Até lá.